mas eu imagino que podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Falando tecnicamente, se os dois colocarem em campo tudo aquilo que já demonstraram. É que assim, eu não tô tratando como obrigação do Cruzeiro ir lá e vencer. Entendam isso, pelo amor de Deus. Beleza. Mas o Cruzeiro ganha esse jogo. Fica um ponto do Flamengo. Ok. Faixa de campeão já na sexta-feira aqui no Dono da Bola. Agora Esse é o jogo. Vamos desbancar o poderoso, o todo-poderoso Flamengo. Boto fé. E você? Vamos acompanhar aqui a mídia mineira falando aí sobre esse jogo, sobre essa partida. Tem gente aí que já está falando até em faixa de campeão, hein? Se acaso o Cruzeiro vencer o Flamengo. Será que está falando sério, nação? Vamos acompanhar aqui. Também temos aí o torcedor do Cruzeiro falando que vai desbancar o Flamengo no Maracanã, falando que o Flamengo vai pagar o pato pela derrota do Cruzeiro. Como é que pode, nação? Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixe o seu comentário. Link na descrição aí de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? A gente tem que lembrar também que é um dos poucos times, somente o Flamengo e o Mirassol ainda não perderam como mandantes. E é isso, é um jogo dificílimo, é um time que, para mim, é o favorito ao campeonato, que lidera o campeonato. Na opinião de muitos, o Flamengo não joga tudo aquilo que pode, mas tudo aquilo que joga é o suficiente para deixá-lo nessa condição, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores também. E contra o Flamengo, eu acho que o Cruzeiro tem que conseguir, quando eu falo tem que conseguir, porque tem um adversário, o principal, né, o mais forte do campeonato vai estar do outro lado. Mas colocar o seu jogo, principalmente aquele jogo dos primeiros 20, 25 minutos, para não ficar só no aspecto Mineirão, tem que ser aquele Cruzeiro como fez contra o Fluminense, como fez contra o Botafogo no Newton Santos, de se impor, independente de estar jogando no Maracanã com a maior parte de torcedores do Flamengo. Eu não vejo que o jogo contra o Flamengo seja um momento para fazer alguma mudança tão esperada pelo torcedor, como a gente já falou aqui ontem, e eu continuo com o meu pensamento. Eu tô com uma expectativa muito alta em cima desse jogo, eu acho que é um jogo que podemos ver, pegando só o que o Cruzeiro apresentou até aqui, o que o Flamengo apresentou, é claro que o futebol não tem essa matemática tão exata, mas eu imagino que podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Falando tecnicamente, se os dois colocarem em campo tudo aquilo que já demonstraram nesse Campeonato Brasileiro, podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro pela qualidade das duas equipes. Mas eu afirmo que num jogo tão grande quanto esse, o resultado que acontecer, ele é aceitável dentro do futebol. O Flamengo tem a obrigação de vencer, mas quem vence é o Cruzeiro, Eltinho. Você achou que ia me pegar? Mas você não me pega não, irmão. Mas é muito difícil que o Flamengo venha perder o rendimento ao longo do campeonato. Mas eu te entendi, tá? Para esse jogo, é que assim, eu não tô tratando como obrigação do Cruzeiro ir lá e vencer. Entendam isso, pelo amor de Deus. Beleza. Mas o Cruzeiro ganha esse jogo. Fica um ponto do Flamengo. Ok. Faixa de campeão já na sexta-feira aqui no Dono da Bola. Agora, pro Felipe Luiz, eu não acho que ele encare o empate como um resultado bom, não. Não é bom, Breno. Não, amarelinha, bolinha amarelinha, não. Ele, na hora que ele faz o que planejamento... esse jogo é verde? Não. Pra ele é verde, por quê? Porque ele fala assim, eu vou chancelar aqui a situação... Dos donos da bola. Deixa eu te falar, ele vai chancelar o título pra ele. Pra ele, Felipe Luiz, por exemplo, você virou e falou do Bahia, o Valu. Ele vira e fala assim, eu já me dou, né, uma gordurinha a mais em cima de um cara... porque não é fácil lá enfrentar o Bahia. Né? Não é, justamente por isso. Então, quando ele ganha em casa do Cruzeiro, ele tira um pouco a responsabilidade maior, porque se ele empata, ele tem que começar a buscar alguns pontos fora para ele conseguir ter essa gordurinha. Então, pra ele, Felipe Luiz, é o quê? Maracanã lotado, com o meu time jogando contra um rival direto pelo título. Todo time no brasileiro, né, Breno? Mesmo o time que tá no Z4, ele imagina o fator casa como um fator preponderante, diferente. Né? Gente, amanhã vocês podem ter certeza que a preleção do Felipe Luiz vai girar muito em torno de temos 4 pontos de frente e um jogo a menos. Se a gente ganha dele, a gente abre 7 com um jogo a menos. Fazendo jogo a menos e ganhando, que é contra o Sport Recife, nós vamos abrir 10. Faltando 12 rodadas, 11 rodadas, é muito difícil tirar, porque é o Flamengo. Se é um time instável,
aí você pode até acreditar. Mas se o Flamengo abre 10 pontos do Palmeiras, 10 pontos do Cruzeiro, é difícil demais tirar. Campeonato de regularidade, falei isso agora no Jogo Aberto, ali quando o assunto foi para o novo calendário do futebol brasileiro no ano passado. Desculpa, no ano que vem. Eu acho que não vai mudar nada desse ano para o ano que vem, quando o assunto for brasileiro, sobre quais serão os times favoritos. Quem tem mais elenco e mais dinheiro. Porque aí você monta um elenco, time titular bom, banco de reservas reforçado, regularidade, e aí vai dar de novo ano que vem vai ser a mesma coisa. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Saudade do mata-mata, né, meu Atlético, filho? Dependendo do que acontecer, melhorar demais. Põe um Atlético na briga, sabe? Se o São Paulo melhorar demais, põe um São Paulo na briga correndo por fora ali, não vai mudar muita coisa, entendeu? Então, vocês podem ter certeza, o Felipe Luiz vai trabalhar na cabeça dos jogadores isso aí. Esse jogo aqui, nós não podemos perder. Só o Cruzeiro vai desbancar o líder? Eu acho que vai. Eu boto fé que vai. Eu confio que vai. Por isso aqui o questionamento. Esse é o jogo. Vamos desbancar o poderoso, o todo-poderoso Flamengo. Boto fé. E você? Não tem terra arrasada, como eu já havia comentado no pós-jogo, no sábado. Não acho que o Cruzeiro foi a campo enfrentar o Vasco da Gama pensando no Flamengo. É que é brasileiro, amigo. Brasileiro é isso aí. O Cruzeiro jogou em São Januário, jogou no Rio de Janeiro. Ah, não estava no script da derrota. Claro que não estava. Nunca está. Eu estava confiante, pelo menos no empate. E da forma como o Cruzeiro iniciou o jogo, criando oportunidades, e no final, 18 finalizações contra 11, meu Deus do céu. Não é terra arrasada, não. O Cruzeiro está com crédito, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Se ganha do Flamengo, fica 1 ponto, sabe? Tá na luta aí e praticamente acho que é certa a vaga para Libertadores, e se vier o título melhor ainda. Não se pode desistir não é por causa de uma derrota pro Vasco da Gama. O Palmeiras perdeu. Não era hora de perder? Não era hora de perder, mas perdeu. E aí o poderoso Flamengo vai ter que pagar o pato. É o que eu realmente penso, o que eu acho. Claro que na quinta-feira terá que ser bem diferente. O Flamengo não é imbatível. Não perdeu nesse brasileiro em casa, mas não é imbatível. E a sorte que o Cruzeiro não teve nas finalizações pode acompanhar o Cruzeiro na quinta-feira, por que não? Se novas oportunidades forem criadas. E outra coisa, não é tirar os méritos da vitória do Flamengo contra o Corinthians, não. Mas o Flamengo venceu porque o Corinthians também incorreu nos seus próprios erros. Aquilo que aconteceu com o Cruzeiro, item finalização. Perdeu muitas oportunidades, perdeu até penalidade máxima, meu amigo. Senão o Flamengo não tinha vencido, não. Sabe? Por isso que não tropeçou. Bom, mas ainda depende do Cruzeiro. Vamos para esse duelo, esta decisão, como os próprios jogadores do Cruzeiro estão definindo o duelo da próxima quinta-feira, e nem poderia ser diferente. Tá aí, Nação, o torcedor do Cruzeiro, aí eu concordo com ele quando ele fala sobre o Corinthians, hein, Nação? Eu acho que o Corinthians tiveram as chances ali de liquidar a partida, mas deixou o Flamengo vivo no jogo. Teve ali o pênalti, a cavadinha, né, que ficou marcada do Yuri Alberto. Rossi acabou defendendo o pênalti sentado no chão. E deram chance do Flamengo se encontrar na partida, no segundo tempo principalmente, claro, né, com as mudanças, e conquistar os 3 pontos que foram o mais importante. É o que nós esperamos contra o Cruzeiro também no Maracanã, que o Flamengo possa estar bem, não só fisicamente, como tecnicamente, para enfrentar o Cruzeiro, que vai ser uma partida bastante difícil, bem complicada. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai para o Maracanã para dificultar a equipe do Flamengo, porém eu acredito no Flamengo e eu creio que vamos sair aí com esses 3 pontos aí, Nação. Nação, deixe seu placar abaixo aí, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.